Não, não tem nada de errado, não. Você está no Química Linda, sim. Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, suave, sossegado? Deixa eu ajeitar aqui, né? Oh, meu Deus. Hoje estamos aqui para mais uma aulinha agora no nosso grupo de funções inorgânicas. E hoje é dia de falarmos sobre os ácidos. Depois das bases, na aula 1, hoje é dia de falar dos ácidos. Então, vem comigo que tem coisa demais para discutir hoje. Então, bora lá! Ácidos são todos os compostos que apresentam H no início de sua fórmula. Essa é a manha, é o jeito simples de você enxergar que um composto é ácido. Cuidado, que tem uma exceção muito importante, que é a nossa querida água. A água começa com H, mas ela não é um ácido, ela pertence a um outro grupo, que é o grupo dos óxidos, tá? Mas a água e seus derivados são os únicos, são basicamente a exceção a esse quesito aqui, ó. Na letra fria da lei, segundo a teoria do nosso querido Svante Arrhenius, ácidos são compostos que... Arsênio, oh meu Deus do céu. Ai, que burro, dá zero para ele. São compostos que, em solução aquosa, têm a capacidade de liberar H+. Liberou H+, em solução, para Arrhenius é um ácido. Para nós vamos continuar com essa manhãzinha aqui, ó. Tem H no início, é ácido. Exceção feita à água, né? Beleza. Agora, a principal diferenciação dos ácidos é quanto à presença de oxigênio. Aí a gente tem hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio, beleza? Os hidrácidos são muito simples. Hidrácidos são todos os ácidos sem oxigênio, eles não têm variação, portanto a nomenclatura deles é muito simples. É só a gente colocar hídrico no final. HCl, Cl é o cloro, então é um ácido clor mais hídrico, clorídrico. HF, F é flúor, então é flúor mais hídrico, fluorídrico. H2S, aqui esses dois últimos merecem uma atenção. Primeiro que o enxofre é um composto bastante comum, e enxofre, nós não usamos a palavra enxofre na nomenclatura, tá? Só lá no óxido. Então não vai ter ácido enxofídrico, que eu sei que você pensou. É feio pra caramba esse nome, não existe. O ácido de enxofre é o ácido sulfídrico, porque enxofre em latim é sulfur. E nós vamos, sim, em nomenclatura, nós vamos gastar o nosso latim. Pelo menos de vez em quando, beleza? Então, ó, toda vez que tiver enxofre, você vai usar o nome em latim dele, que é sulfur. Então, sulfur mais hídrico, ácido sulfídrico. Pelo amor de Deus, não coloque sulfurídrico. Tá? Que é para não me matar de tristeza. É sulfídrico. E o CN, esse grupo CN é importante, né? É um grupo importante. É o grupo ciano. Se ele é o grupo ciano, o ácido formado por ele vai ser o ácido cianídrico. Beleza? Olha que legal. HCl é um gás formado nas erupções vulcânicas, é um gás que está presente no nosso organismo, participa do processo digestivo, né? O suco gástrico, o suco pancreático, é cheio de ácido clorídrico. Ácido fluorídrico é um composto legal porque ele tem a capacidade de corroer vidro, então ele atravessa qualquer tipo de vidro. O ácido sulfídrico, ele tem aquele cheiro característico de ovo podre, de pântano, de... né? Isso é garantido, ou esse cheirinho é garantia de presença de enxofre. E o CN, ciano, é utilizado, é um veneno muito potente, é extremamente agressivo para o organismo humano, tanto que ele é usado nas injeções letais na pena de morte. Tá bom? E aqui, ó, força dos hidrácidos, que é um detalhe importante. Lembra que na aula 1, você não assistiu a aula 1, velho? Sério? Relaxa. Vou colocar um card aqui para você assistir a primeira aula sobre funções inorgânicas e resumir bem, sem nenhuma deficiência. Lá na primeira aula, nós discutimos a diferença e importância de ionização, de dissociação, e a força dos ácidos determina exatamente o seu grau de ionização. Todo ácido forte terá um grau de ionização alto, ou seja, libera muitos íons em solução. Os hidrácidos têm como ácidos fortes
todos aqueles formados por elemento da 7A, exceto o HF. Então, HCl, HBr, HI serão hidrácidos fortes. O HCl, não, ele é o único sozinho na classe dos moderados. Tem gente que chama de semi-forte, mas eu prefiro moderado, né? E se todos os elementos da 7A são fortes, e apenas eles, exceto o HF, que é o único moderado, quer dizer que todos os outros, geral, é fraco, certo? Então, 7A forte, HF médio, geral, o resto todo fraco. Simples assim, ponto, parágrafo e acabou. Beleza? Só isso. Muito bem. Agora, comparando a simplicidade dos hidrácidos com os oxiácidos, nós vamos ver que o oxiácido é bem, digamos assim, mais abrangente. E tudo graças à presença do oxigênio. O que o oxigênio faz com isso? A presença do oxigênio faz com que a carga do terceiro elemento varie. E variando a carga do terceiro elemento, eu vou gerar substâncias diferentes, o que significam forças diferentes, nomes diferentes e tudo mais. Então, olha aqui, todo oxiácido vai ter oxigênio e, por isso, ele vai ter, no mínimo, duas terminações possíveis. Na verdade, terminações ele tem duas, mas essas terminações vão gerar outras possibilidades que a gente vai ver nas particularidades, que são o ico e o oso. Para a gente determinar o nome de um ácido, a gente tem dois métodos. O método mais utilizado, mais legal, que é usando o grupo padrão dos ácidos, ou o método matemático. Eu vou, nessa aula de hoje, apresentar os dois métodos para você identificar aquele que você acha melhor para você, certo? Aí você escolhe qual que você quer usar. Eu uso mais o método que nós vamos fazer depois, então eu vou deixar ele para o final, tá bom? Esse primeiro método aqui, ó, primeiro método usa a carga do átomo central. Lembra do átomo central na aula que a gente falou sobre geometria e polaridade de moléculas? Pois é. Como assim átomo central, Rubão? Oxiácidos serão, no mínimo, formados por 3 átomos, é o que a gente chama de ácido ternário. O primeiro é hidrogênio, o último é oxigênio, o central, esse do meio, vai ser o importante para nós, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a carga, ou seja, o NOx desse átomo central do ácido. Se a carga for igual à família dele na tabela, eu uso a terminação ICO, que é o padrão. Se a carga for menor que o número da família, eu uso o oso, certo? Simples assim. E olha como o cálculo vai ser fácil, olha aqui. O hidrogênio sempre tem carga mais 1, H+, sempre mais 1. O oxigênio sempre tem carga menos 2. Esse átomo aqui do meio vai ser o X. E aí, olha só, matemática básica, ó, mais 1 que é a carga. Quantos átomos eu tenho aqui? 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. X, aqui eu tenho um carbono só. Então, X vezes 1 mais X. Menos 2 vezes 3 oxigênios, menos 6, e tudo isso tem que dar 0. Fazendo esse difícil cálculo matemático aqui, ó, nós temos que o X vai valer mais 4. 2 menos 6 menos 4, passa para o outro lado, mais 4. A pergunta que eu faço para você é, qual é a família que o carbono está na tabela periódica? O carbono está na família 4A. Pergunto, a carga 4 foi igual à família? Foi, Rubão, foi igual. Quer dizer que a terminação que eu vou usar vai ser ico. Então, esse é um ácido de carbono, não é? Esse, então, vai ser o ácido carbon mais a terminação ico. Agora, olha o detalhe aqui, ó. Primeiro detalhe importante. Todo ácido terminado em ico tem como característica ser proparoxítona. O que é uma substância? O que é uma palavra proparoxítona? É aquela que tem a sua sílaba tônica na antepenúltima. E, portanto, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Estou cara no português hoje. Mas não pergunta mais nada não, que isso deve ser o máximo que eu sei de português. Mas enfim, então todo ácido terminado em ico vai ser acentuado, beleza? Seja com agudo ou com circunflexo, vai ser acentuado. Bom,
Vou só repetir, olha aqui, hidrogênio sempre mais 1, oxigênio sempre menos 2. Isso não vai mudar, tá? Nos ácidos vai ser sempre H mais 1, O menos 2. Então, já nem vou preocupar, vou colocar tudo mais 1 e menos 2 para o O. Beleza. Aí, no meu caso aqui, ó, o fósforo será o X, mais 1 vezes 3, mais 3, X vezes 1 fósforo, mais X, menos 2 vezes 3 oxigênios, menos 6. Tudo isso tem que dar 0. Fazendo esse difícil cálculo matemático aqui, ó, 3 menos 6 dá menos 3, passa para o outro lado, mais 3. Aí a pergunta que eu faço é, onde é que o fósforo fica na tabela periódica? O fósforo fica na família 5A. Pergunto, o número da carga é igual ao número da família? Não, Rubão, não é. 3 é diferente de 5. Se a carga 3 é menor do que a família, 5, a terminação vai ser oso. Então, esse aqui vai ser um ácido feito de fósforo, né? Então, ele é um ácido fósfor mais a terminação oso. Ácido fosforoso. Certo? Só isso. Faz o cálculo, calcula sempre a carga do elemento do meio e vê. Se o resultado do x, o valor do x, for igual ao valor ao número da família, ICO. Se for diferente, oso. Pegou a visão? Suave, né? Mais 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1, mais x. Menos 2 vezes 4, menos 8, tudo isso é igual a 0. Isso significa que o nosso x vai ser 2 menos 8 menos 6, passa para o outro lado, mais 6. Muito bom, mais 6. Pergunto, mais uma vez, qual a família que o enxofre fica na tabela periódica? 6A. Ah, beleza, 6A. Ótimo. A carga é igual ao número da família? É. Se é igual, a terminação vai ser ICO. Portanto, cuidado, é um ácido de enxofre, não é? Deixa eu apagar aqui. Ácido. Se é de enxofre, igualzinho lá nos hidrácidos, eu vou usar o nome em latim. Então, sulfo. Mais a terminação, ico. Ácido sulfúrico. Beleza? Um dos ácidos mais importantes que a gente tem aí, mais comuns, dos que mais aparecem. Beleza? O que eu vou fazer agora? Esse é o método 1. Eu vou apagar essa parada todinha aqui e trazer o método 2 para a gente encerrar o assunto. Beleza? Então, ó, já volto. E voltei. Falei que ia ser rapidinho. Olha aqui, quadrozinho zerado, todo novo, método novo, prontinho para você. Vamos lá? Então, ó, o segundo método para nomenclatura de ácidos, melhor dizendo, é o método que usa o grupo padrão, que é esse aqui, ó. Todos esses ácidos são do grupo padrão, portanto, são terminados em ICO. Todo ácido que pertence ao grupo padrão termina em ICO. Ácidos que tiverem abaixo do padrão, e como é que eu sei que o ácido está abaixo do padrão, Rubão? Simples. Ele sempre vai ter um oxigênio a menos, tá? Se o padrão do carbono é H2CO3, abaixo do padrão vai ser H2CO2, tá? Um oxigênio a menos. Então, padrão termina em ICO, abaixo do padrão termina em oso. Primeira vantagem, ele já te conta a fórmula exata e o nome do ácido padrão e do ácido que não é padrão. O ICO e o oso, ele te conta nome e fórmula ao mesmo tempo. Segunda grande vantagem, isso aqui você vai construir 2, 3 vezes, depois vai ficar normal, vai ser de boaça para você fazer. E a maior de todas as vantagens, isso aqui simplifica demais, inclusive para a gente dar o nome do sal e para a gente construir o sal, porque a gente tira daqui desse ácido o ânion que vai formar o sal, inclusive com a carga dele, muito fácil. Mas eu não vou dar spoiler da próxima aula não, tá bom? Então vamos lá, ó. O segredo está na ordem, tá? Se você coloca eles nessa ordem, fica muito mais fácil. E como é que nós vamos lembrar essa ordem, Rubão? Muito simples, ó. NCB, Cl, SP, Si. Ou seja, pega a visão, ó. Não como bolo claro, somente pão sírio.
Não como bolo claro, somente pão sírio. Você achou a ordem. Como são, depois que você colocou a ordem lá, ó, não como bolo claro, somente pão sírio. Como são ácidos, você vai colocar H para todo mundo. Como são oxiácidos, você vai colocar O para todo mundo. Seria basicamente, eu vou refazer ela do lado de cá. Vem aqui, ó, no cantinho, ó. Não como bolo claro, somente pão sírio. Como eles são ácidos, o que a gente vai fazer? Oh, meu Deus, caiu. A lei da gravidade é impiedosa. Eu vou colocar hidrogênio para todos. Certo? Vou colocar depois oxigênio para todos. Beleza, ó. O esqueletinho de todos os ácidos padrão já está pronto. Mas qual é o meu problema? Os números. Eu não coloquei. Aí é que tá. Qual é a manha? Lembra de passos de dança ou aula de dança. Como é que você faz a marcação em aula de dança? Mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Para você marcar os tempos e os passos na aula de dança. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E os oxigênios? Serve para você lembrar até quando você vai contar. Quando é que eu vou contar até quando? Vou contar até 3 e até 4. Então, o que eu tenho que colocar nos oxigênios? 3. Mas quantos oxigênios? Quantos 3 que eu coloco no oxigênio? 4. Eu não contei até 3 e até 4. Então, o que eu coloco no O? 3. Quantas vezes? 4. Ah, mas sobrou. E agora? O que eu faço? Inverte. Coloca 4. Quantas vezes, Rubão? 3. Então, vem aqui e coloco 4, 4, 4. Pegou? Não como bolo claro, somente pão sírio. H para todo mundo, O para todo mundo. Hidrogênios, passinho, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Beleza? E os oxigênios? É só para lembrar como que você contou. Como que você contou? Até 3 e até 4. Então, que número que você coloca no O? 3. Quantas vezes, Rubão? 4. Ah, mas sobrou. O que eu faço agora? Inverte, coloca 4. Quantas vezes? 3. Fechou. Esses ácidos são o grupo padrão. Ó, todos terminados em ico. Nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e silícico. Tranquilo? Ah, mas não tem mais nenhum ácido terminado em ico? Só esses? Não, claro que não. Tem alguns outros que são semelhantes, que têm estruturas semelhantes. Mas esses outros aparecem muito pouco. Tem alguns que vale a pena a gente lembrar, porque eles aparecem com alguma frequência, que são esses aqui, ó. Mas os outros elementos da família 7A formam ácidos padrão do mesmo tipo. O ácido padrão do bromo, o ácido padrão do iodo, vai ser o mesmo tipo de ácido padrão do cloro. Então é simplesmente você trocar Cl por Br, e você tem o ácido brômico, trocar Cl ou Br por I, e você tem o ácido iódico. Ácido iódico. Beleza? Simples assim. Então aqui, ó, serve o cloro, bromo e iodo da mesma forma, tá bom? E como seria o ácido, se H2SO4 é o ácido sulfúrico, como seria o ácido sulfuroso? Terminação oso, né, com um oxigênio a menos? É só vir aqui, ó, H2SO4 menos O, H2SO3, ácido sulfuroso, H2SO3. Como seria o ácido silicoso? Que nome, hein? O silicoso é só tirar um O, H4SiO3. E assim por diante, você aplica, isso se aplica para todos. Beleza? Tecnicamente, a nomenclatura a gente para aqui, a gente encerra aqui. Só tem os detalhes, né, ou as maldades para a gente ver, ó. Primeiro, vale a gente ficar de olho na possibilidade de desidratar ácidos. Ó, por exemplo, o ácido fosfórico está aqui, normal, né? Fosfórico ou ortofosfórico também. Aí o que acontece? Se eu desidratá-lo, ou seja, tirar uma água, o H3PO4 vira HPO3, e toda vez que você tira uma água de um ácido, você acrescenta meta. Aí ele vira um ácido metafosfórico, certo? E existe uma outra possibilidade muito louca, que é você pegar duas moléculas do ácido, ou seja, você dobra a molécula de ácido e depois desidrata. Se você desidratar duas moléculas ao mesmo tempo, você vai formar uma estrutura piro. O ácido fosfórico vira pirofosfórico.
Como que eu lembro disso? O ácido padrão ou o ácido normal, ok, de boa, o nome dele. Se você tirar uma água, eu tirei quase metade da fórmula dele. Então, se eu tirei quase metade, vai ser o metafosfórico, porque a fórmula que sobrou é quase a metade do que tinha antes. Quase, né? E se você dobrar a molécula para depois desidratar, isso é coisa de doido. Então, para mim, é o pirofosfórico, entendeu? Nada a ver com o prefixo que indica chama, tá? Piro de piradinho, doidão. Beleza? Isso aqui aparece pouco, mas é bom lembrar. Agora, isso daqui aparece bastante, ó. Aparece bastante. Então, fique ligado, que é o seguinte, principalmente na família 7A, não é apenas nela, né? Pode acontecer, por exemplo, com o ácido de manganês, mangânico, permangânico, mas principalmente na família 7A, a gente tem uma variação ainda maior de número de oxigênios por causa, ou devido à quantidade de ligações ligações coordenadas ou dativas que esse elemento da 7A pode fazer com oxigênio. Aí, além de ter o ácido clórico normal, que é o nosso padrão, né, nós podemos ter o HClO2, que é o ácido cloroso, mas a gente pode ter ainda um ácido do tipo HClO ou do tipo HClO4, ou seja, com um oxigênio acima do padrão ou com um oxigênio abaixo daquele que está abaixo do padrão. E aí eu não posso nomear duas substâncias diferentes com o mesmo nome de ácido clórico, concorda? Igual lá nas bases a gente não podia deixar 2 hidróxidos de ferro, por exemplo. Então o que acontece? Ó, o padrão é o HClO3, que a gente já lembra porque a gente faz o padrão muito bem. Ótimo. Se aparecer um ácido que está acima do padrão, que tem uma quantidade de oxigênio acima, ó, um oxigênio a mais, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar per no início do nome. Esse per significa que a quantidade de oxigênio é uma acima do padrão. Então, o HClO4, que tem um oxigênio a mais, vai ser o ácido perclórico. E se fosse o ácido de bromo, HBrO4, seria o ácido perbrômico, e assim por diante. E se fosse o HiO4, aí seria o ácido preferido da tabela. Seria o ácido periódico. Né? Tá bom. E aqui, o HClO2 é o ácido cloroso, normal, um oxigênio a menos. Mas se por acaso ele tiver 2 oxigênios a menos, ou seja, ele tiver abaixo do padrão, eu acrescento um prefixo hipo, per acima, hipo abaixo, e vai ser o hipocloroso. Presta atenção que a terminação agora é oso, tá? Junto com o cloroso comum. Tranquilo? Então, caso haja alguma coisa associada a isso daqui, ó, principalmente para os ácidos oxiácidos da 7A, essa possibilidade é presente, bastante presente, para dizer a verdade. Tá certo? E o último detalhe que a gente vai discutir aqui, que é importante, é a força dos oxiácidos. Como é que nós determinamos força de oxiácidos? Simples, ó, todo oxiácido vai ter essa estrutura, H, um elemento, O. Então, a manha é só fazer o número de Os menos o número de Hs, certo? O menos H. Se o resultado der 2 ou maior do que 2, o ácido é forte. Em alguns lugares você vai achar assim, 2, ácido forte, 3, ácido super forte. Mas é desnecessário você pensar isso, né? Quanto maior o resultado, mais forte o ácido, em teoria, né? Mas enfim, deu 2 ou mais do que 2, ácido forte. Fez O menos H, resultado deu igual a 1, ácido moderado. E resultado deu menor do que 1, deu 0, menos 1, algo do tipo, ácido fraco. Simples assim. Então, ó, o ácido nítrico vai ser um ácido forte ou fraco? 3 menos 1, 2. 2 é forte. O ácido silícico vai ser um ácido forte ou fraco? 4 menos 4, 0. Vai ser fraco. E o ácido... o quê? E o ácido hipocloroso? O ácido hipocloroso vai ser forte ou fraco? Hipocloroso, 1 menos 1, 0. Fraco. Só isso. O menos H, se der resultado igual a 2 ou mais do que 2, forte. Se der resultado 1,
médio. Se der resultado 0 ou menos, fraco, certo? Chama atenção para alguns ácidos em especial. O H2CO3, e eu chamaria atenção também para o H2SO3. Se fosse para a gente classificar esses dois, seguindo o padrãozinho, ácido carbônico seria moderado. Ácido sulfuroso seria moderado. Porém, esses dois são fracos e muito instáveis, tá bom? Então, se você quiser, ó, já marca aí, deixa uma marquinha qualquer no ácido carbônico e no ácido sulfuroso, para lembrar que eles são fracos, mesmo tendo o resultado da nossa continha igual a 1, e eles são instáveis. O que significa ser instável, Rubão? Mas para que isso serve? Que não sei o quê. Se eles são instáveis, eles vão se formar e se separar espontaneamente, tá? O ácido carbônico se separa virando CO2 e água. O ácido sulfuroso se separa virando água e SO2, tá? São componentes da chuva ácida, por exemplo. Ok? Belezinha? Última pílula de conhecimento da aulinha de hoje. Os oxiácidos, nós podemos, aliás, os ácidos de uma forma geral, nós podemos classificar de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, igualzinho nós falamos para os hidrácidos no início da aula, e a gente pode classificar também pelo número de átomos presentes. Átomos binários, ternários, quaternários. Binário não vai ter, né? Mas o que é um átomo ternário no caso dos oxiácidos? Ternário, 3 elementos, por exemplo, HCO, ternário. Quaternário seria um ácido que eventualmente tivesse 4 elementos, tá? É possível fazer essa classificação, assim como a gente faz classificação por hidrogênios ionizáveis, mas elas são bem menos recorrentes. O importante mesmo da matéria é isso daqui, identificar, classificar, nomear, hidrácido, oxiácido, tudo bonitinho, ok? Beleza? Bom, por hoje nós encerramos por aqui, mas eu não vou encerrar sem fazer aquela mesma perguntinha de sempre. E aí, curtiu? Achou que essa aula te ajudou de alguma forma a entender esses ácidos de uma forma mais tranquila? Então, não deixe de comentar, falar o que você quiser falar, pedir o que você quiser pedir, sugerir o que você quiser sugerir. E, se foi legal, se foi bom para você, deixa aí o seu like, dá aquela curtida gostosa nisso aqui, se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito do Química Linda e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que o Rubão postar aqui, ok? Então espero vocês num próximo momento, numa próxima aula. Por hoje eu me despeço. Valeu!